O canal da plataforma Eu Dirijo traz hoje um Chevrolet Onix, primeira safra do novo Onix. Esse aqui ele é um carro ano modelo 2020 e que tem 220 mil quilômetros rodados. Se a gente olhar para esse carro como ele está agora, nessa condição, a gente não diz que este é um carro com 220 mil quilômetros rodados. O objetivo desse vídeo é muito claro, a gente poder explicar como é que esse carro chegou tão íntegro nessa quilometragem e desmistificar algumas situações que muita gente comenta a respeito desses motores 1.0 de 3 cilindros e especialmente motores turbo. E também sobre a correia desse carro, que ela é banhada em óleo. Mas antes a gente vai fazer aquele giro que a gente já faz aqui e também vamos dar uma volta. Então vamos ver como é que ele é por fora primeiro. Mas antes de começar, eu quero te convidar para primeiro te inscrever aqui no canal da plataforma Eu Dirijo. Se não é inscrito, se inscreva, porque quase toda semana a gente tem vídeo novo com carros que a gente traz para te mostrar, outros que estão à venda e até alguns testes de lançamentos e ainda os nossos projetos. Dá uma olhadinha aí nos vídeos com o Júnior Ribeiro, nosso profissional de mecânica, lá com o Suzuki Gran Vitara. E também acessa eudirijo.com.br, é o nosso site, tem notícia, informação e também alguns carros para vender. Agora sim a gente começa. A gente está falando de um Chevrolet Onix que é na versão Premier 2. Então a gente já encontra aqui na parte dianteira inferior do para-choque o sensor de estacionamento dianteiro. E por se tratar da versão Premier, esse carro aqui também tem o farol com o bloco elíptico. Ele está com um sistema de LED na luz baixa e também tem o DRL nesse filete em LED. Essa aqui não era a versão que tinha o farol de neblina, porque a General Motors suprimiu o farol de neblina nessas versões Premier. Na lateral a gente já consegue encontrar aqui mais um dos sensores do sistema do Park Assist e as rodas de liga leve desse carro, que elas são aro 16. O que não está original de fábrica é o espelho retrovisor, que o proprietário aqui optou então por esse aplique em preto aqui na lateral. Mas aqui as maçanetas seguem na cor do carro e também na parte superior aqui a gente tem a anteninha no teto. E um outro detalhe da versão Premier são esses elementos cromados aqui nas molduras das portas. Esse carro tem um dos desenhos de sedã muito bonitos e é um dos mais legais que a gente tem hoje no mercado, e ainda tem Onix exatamente igual a esse aqui, com proporções bem definidas para o capô e também para o porta-malas, e também porque a receita de desenho desse carro segue um pouco daquela linha dos últimos Chevrolet americanos, o Malibu, que a gente já teve inclusive de forma muito sutil aqui no nosso mercado. Na parte traseira a gente tem aqui as lanternas em LED nessa versão Premier. Nesse ano modelo ele também tem a luz de neblina traseira, depois esse equipamento ele foi suprimido na gama, e tem ali também os sensores de estacionamento traseiros e ainda o outro sensor do assistente de estacionamento. A ponteira aqui ela é acessório, ficou bem agressiva e bonita, complementa o visual desse carro. A traseira também é um dos destaques desse Onix Sedan, exatamente por conta desse desenho, dessas lanternas que avançam para o centro da tampa do porta-malas. Esse carro tem chave presencial, eu vou mostrar o funcionamento dela daqui a pouco, mas o porta-malas abre aqui com 2 toques no botão de abertura do porta-malas na chave. Ele não levanta a tampa inteira, mas isso aqui já facilita a vida do motorista quando ele estiver com as mãos ocupadas. Dentro do compartimento a gente já encontra primeiro o revestimento aqui na parte superior da tampa, e no espaço do porta-malas são 275 litros de capacidade. É um espaço que é totalmente acarpetado, a gente tem aqui muita área exatamente para poder transportar cargas. Não tem nenhum ganchinho para pendurar sacolas, como em outros modelos, né, de outras marcas que a gente já conhece, mas ainda assim o espaço é realmente muito bom. Agora a gente olha um pouco da parte interna desse carro, e eu vou te lembrar de novo aqui no vídeo. Esse Onix tem 220 mil quilômetros. Como será que está o interior dele? Quando a Chevrolet lançou essa geração do Onix Premier, ele tinha 2 opções de revestimento. Um que era marrom e o outro que era nesse tom cinza. E é exatamente o cinza que a gente tem aqui preservado dentro desse Onix. E a gente pode observar o seguinte, ó, que o interior dele está muito bem preservado, o aplique aqui nesse couro cinza não tem marcas, não tem sujeira.
os 4 vidros elétricos com simples toque para todas as portas, espelhos retrovisores elétricos e aqui também o trinco da porta elétrico. E eu vou lembrar de novo, a gente está falando de um carro de 200 mil quilômetros e olha só aqui o quanto está preservado o próprio banco do motorista, o banco lá do passageiro, todo ele com uma higienização totalmente em dia. E também o volante. A gente fala que carros acabam desgastando, pois esse volante aqui a gente percebe, né, que ainda que ele apresente um mínimo de desgaste em função da quilometragem, ele está preservado. Esse aqui é o pacote Premier 2, ou seja, o mais completo que era possível comprar na gama do Onix. Tinha o Premier e tinha o Premier 2. Então eu vou te mostrar o que esse carro tem de equipamento, porque ele pode até estacionar sozinho. O conjunto do painel mantém essa faixa toda ela cinza aqui para combinar com os bancos. Esse carro então ele tem a direção elétrica e precisa então de 2 toques no botão de partida ali para ele poder acionar. Um volante muito leve, volante que tem também comandos e é forrado em couro. Ele tem o sistema de mídia MyLink e que inclusive pode ser até um roteador de internet, conforme o proprietário quisesse contratar um sistema. E aqui está um dos destaques dessa versão Premier 2. Ar-condicionado automático digital, é um ar-condicionado de simples zona, mas está aqui presente. Outro detalhe que a gente vai encontrar aqui nessa versão Premier 2 é o Park Assist, ou seja, o assistente de estacionamento, que é acionado então por esse botão aqui da direita. Apertando nesse botão aqui, o Onix vai localizar as vagas quando ele estiver então circulando em baixa velocidade e vai poder fazer a assistência de direção. Ele vai virar o volante sozinho para ajudar o motorista. Esse equipamento só estava presente nessa versão mais completa aqui do Onix. Câmbio automático, um câmbio de 6 marchas, e a gente ainda tem aqui os sistemas do OnStar, e ainda a gente tem os airbags frontais aqui, airbags laterais e também airbags de cortina nessa versão Premier. Espaço no banco traseiro, a gente sabe que no Chevrolet Onix ele não tem um latifúndio de espaço, mas atende bem, a gente vai ver agora. Quando a gente se afasta do carro, ele já tranca as portas. Então, para que a gente possa acessar, como ele tem chave presencial, basta pressionar no botão que ele já destrava as 4 portas. E aqui o que a gente encontra? Aquele mesmo tom de cinza, mas aqui é em plástico, não é um espaço em couro. A gente tem um espaço que é razoável aqui nessa parte de trás do Chevrolet Onix. Ele não é dos mais espaçosos, mas ainda assim é um carro que tem um banco bastante anatômico. Então, para que a gente possa se acomodar, olha só, a gente já percebe que quando o banco fica muito para trás, em que o motorista e o proprietário gosta de dirigir com o assento bem mais para trás, é claro que o espaço aqui para os pés e a movimentação, ela fica mais restrita. Mas aqui no Onix tem um detalhe, o banco vai até quase o meu joelho, coisa que em carros da Fiat o assento é mais curto, para aumentar essa distância aqui, e isso tira um pouco, né, do conforto. Aqui não, aqui a gente fica bem acomodado. Fora isso, o encosto também tem uma boa inclinação, e como esse carro aqui tem um pouco de anatomia no banco, ou seja, ele tem rebaixos, a gente consegue se encaixar melhor. E o fato de estarmos aqui atrás não nos tira a visibilidade para frente, porque é possível enxergar aqui em X para os dois lados, tanto um passageiro quanto o outro, e é possível também viajar com bastante conforto nesse carro, ainda que ele não seja um carro grande, mas ele tem sim uma condição de oferecer conforto para quem viaja atrás. Bom, quem vai falar sobre o motor desse carro é o especialista, o Júnior Ribeiro, que é hoje o proprietário, inclusive, desse Chevrolet Onix que tem 200 mil quilômetros. Exatamente, Júnior, quantos quilômetros ele tem? 216.272. E a história dele, um pouco para a gente poder entender, ele era táxi no aeroporto, mas só fazia viagem, como é que é a história dele? Esse carro ele foi táxi no aeroporto, né, aqui em Porto Alegre, no Salgado Filho. E ele fazia mais especificamente assim viagens, muita viagem para Rio Grande, com diretores de empresa, Pelotas, polo petroquímico, Passo Fundo, essa região assim o antigo dono atendia muito. Então, pouco rodou dentro da cidade mesmo esse carro, ele rodou muito pouco dentro da cidade. A gente fala muito da questão da durabilidade desses motores, eu queria começar primeiro te perguntando, né, ele tem uma injeção que é indireta, ao contrário das diretas dos Volkswagen, isso pode ajudar nesse caso?
Ah, sim, com certeza. Ele trabalha mais frio, né? O motor não trabalha tão aquecido quanto a injeção direta. Outra coisa, Júnior, é a gente poder entender como é que esse carro chegou nessa quilometragem, com que tipo de manutenção, e se isso talvez foi definitivo para ele chegar nessa condição em que ele está. Como é que foi essa manutenção feita? Foi preventiva, né, Guilherme? Toda manutenção preventiva. Por exemplo, a troca de óleo para 10 mil quilômetros, troca-se com 9. Troca de correia dentada, manual, recomenda 200 mil quilômetros. Troca com 190. Outra coisa, utilizar o óleo original recomendado pelo fabricante, pela concessionária. Sempre foi trocado óleo dentro da concessionária. Isso é um detalhe que é importante a gente falar, Júnior, porque essa correia ela é banhada no mesmo óleo que vai dentro do motor, né? Correto. Já teve casos de muitas pessoas reclamarem que o carro arrebenta a correia, que dá problema nesse tipo de kit. Esse carro aqui não teve nenhuma avaria desse tipo, né? Nada. Por quê? Por quê? Porque, assim, o óleo sempre foi trocado na concessionária e não em postos de combustível, não foi usado qualquer tipo de óleo. Velas foi trocada dentro da quilometragem que especifica o manual. A correia, quando foi substituída, foi colocada original, foi trocada com 10 mil quilômetros antes do que se recomenda, para evitar qualquer tipo de acidente, de dano, né, de avaria. Vou te perguntar da correia também, mas antes para a gente poder entender, o óleo ele tem um elemento protetor para borracha? Qual é a especificação desse óleo e que as pessoas não devem mudar? Ou não podem e pode ser alguma mudar? Exatamente, aí que a gente vai chegar agora. Esse óleo, ele tem um aditivo na composição dele para ajudar a preservar a borracha da correia e a fibra da correia, porque ela é constituída de borracha e fibra, nylon, é uma mistura de coisas para ela ficar resistente. Então, assim, para preservar isso, tem um aditivo na composição desse óleo que é desenvolvido para proteger ela, para preservar a vida útil dela. Então, por isso que a gente sempre deve respeitar a troca de óleo, ou em concessionária, ou exigir ao reparador que utilize o óleo recomendado pelo manual. Exatamente aquele. E ela trocou com quantos quilômetros? A gente substituiu essa correia em dezembro agora do ano passado, no dia 20, foi trocado com 190 mil quilômetros. 190 mil quilômetros para uma correia, né? A gente pensava que iria trocar a correia com 60, 70 mil quilômetros, aqui foi até 190 mil quilômetros. 190 mil quilômetros original, ela durou, e ela duraria mais, com certeza, mas a gente achou que seria mais interessante substituir antes do recomendado pelo manual ali, para preservar, como eu volto a dizer, a manutenção preventiva, né? Tu fez também, tu já estava com ali a tampa do cárter, né, do cabeçote aberta, né? O que mais tu fez e o que tu observou dentro ali desse motor, para a gente poder ter uma ideia do desgaste que esse carro aqui teve e nesse tempo todo, né? Sim, eu aproveitei, Guilherme, que ele já estava aberto, a tampa de válvula, porque precisa remover a tampa de válvula desse carro para substituir a correia e cárter também, porque no kit vem uma correia grande, que é a correia de distribuição, e veio uma correia pequena que ela toca a bomba de óleo. Então são 2 correias e 2 tensores. No kit, para substituir a correia, é necessário remover a tampa de válvulas e o cárter dele, para poder trocar as duas, substituir as duas, porque é a da bomba de óleo e a do kit de distribuição. São 2 correias. Então a gente tem que remover. Aí o que eu aproveitei? Já que estava aberto, eu pensei, vamos dar uma atenção, né? Vamos dar uma olhadinha, ver se está tudo ok. Já aproveitei, lavei o motor todo com querosene, passei ar, aferi os mancais de comando, ver se não tinha início de desgaste. E me surpreendeu isso, porque o carro não tinha nada de desgaste. Bronzina de bielas, mancal de comando, tudo estava em perfeitas condições, não tinha resquício de alumínio dentro do motor, nada de pó, de desgaste, de atrito de peças, nada. O motor era zero. Perfeito. Acho que esse relato do Júnior, que é profissional em mecânica, quantos anos já, Júnior? 16 anos já no mercado. 16 anos, então. E assim, olha, ele tem experiência com muito carrão aí que vem para a oficina dele, tá? A gente não está aqui dizendo que todos os motores tiveram esse cuidado e que todos os motores vão durar como esse aqui. Mas a gente está aqui tentando mostrar que a manutenção correta de todos os carros, mesmo num motor turbo como esse aqui, que exige um pouquinho mais de detalhamento, ela garante uma vida como esse aqui. Hora da gente dirigir, mas antes vamos dar uma olhadinha no painel de instrumentos desse Onix, que ainda é o mesmo que está na linha atual. A gente tem aqui um cluster que mescla instrumentos analógicos e digitais. O contagiros na esquerda, velocímetro na direita, e aí eu vou alternar entre as funções lá da tela central,
pela alavanca do limpador de para-brisa. E aí eu tenho o odômetro parcial junto com o consumo, 1 e 2, velocidade do carro, velocidade média, consumo instantâneo, autonomia. E aí eu pressionando o botão, a gente vai então para os outros menus desse computador de bordo aqui. Então ele tem informações do veículo, ele também aqui, ó, pressão dos pneus, temperatura do líquido do radiador, vida útil do óleo, pressão dos pneus de volta para cá. E ainda tem o menu Eco, em que você pode ali controlar o consumo instantâneo do carro com gráficos e barras em que ele vai te apontar. Eu acho que o mais interessante é a gente poder ficar aqui nos menus do odômetro, já que a gente pode contar um pouco da autonomia e também o consumo desse carro. A gente começa então o percurso. Vou tentar andar por algumas ruas que são já de paralelepípedo quanto asfalto. Primeiro, para um carro com 200 mil quilômetros, o manuseio aqui da alavanca de marcha está bem de acordo. Mesma coisa, a alavanca de seta. E olha a disposição do motor turbo. Ó. O mínimo toque no acelerador e ele já sai com bastante intensidade e com bastante força. É interessante a gente poder observar isso em um carro como esse, porque mostra que o conjunto em si está preservado. Em termos de suspensão, ó, ele faz curvas com muita competência. Esse carro não teve aqui amortecedores trocados, só os coxins do amortecedor é que foram trocados nesse carro, então todo o conjunto de amortecedores ainda é original. Serão trocados os amortecedores dianteiros e também os pneus, e aí vão deixar ele um pouquinho menos duro, né? Que esse conjunto atual já está deixando o carro um pouco mais áspero. Mas ainda assim, a gente percebe muito fôlego nesse carro, em que ele ainda tem bastante coisa para nos entregar. Vou aproveitar um pouquinho dessa pista livre para a gente dar uma aceleradinha até os 60 km por hora dentro do limite. Ó. Troca a marcha bem certinho, não dá para sentir praticamente o carro trocando a marcha, e a aceleração e o motor estão também numa forma com características ainda também bastante preservadas. Em termos de conforto e ergonomia, o Onix também é um carro que sempre foi bem interessante, porque ele tem, primeiro, uma direção muito leve para a gente poder virar a esquina e fazer os acessos. Segundo, porque esse volante ele é bem alinhado aqui com o motorista, então a gente consegue encontrar uma posição boa. Tem a regulagem de altura e profundidade nesse volante, e no próprio banco também tem regulagem de altura. Os bancos também têm um bom apoio na lateral, eles abraçam bem o ocupante. Um outro detalhe que é interessante nesse conjunto de bancos aqui é o fato de que, como eles são de couro, a gente percebe que mesmo com o motorista tendo ficado sentado aqui por 200 mil quilômetros, ele segue, né, preservado e com uma densidade bastante adequada. Em uma viagem, esse carro teria muita capacidade. E quando o carro está parando, a gente percebe também que o câmbio já faz algumas reduções de marcha, e isso também é um padrão aqui desse Onix. Isolamento acústico do carro é também interessante, a gente não ouve barulho aqui nas laterais, não tem barulho de fora do carro invadindo, basta ligar o ar-condicionado, presetar aqui a velocidade, né, e a temperatura que a gente quer utilizar, ou usar ele de uma maneira automática, que é como ele está agora. E esse carro ainda tem detalhes que são bem interessantes e que fogem da curva dos compactos dessa época. E é por isso que, se você encontrar um Onix Premier 2, você procure ficar com ele, porque o assistente de estacionamento, o Park Assist, facilitam muito a vida dos ocupantes. O carro em si continua muito correto, o volante, né, ele está com o peso adequado, não tem sensação de ruído ou de alguma situação, né, de desgaste. E o que a gente vai talvez nos apontar, né, que pode ser um carro com mais quilometragem, é o fato do freio, que ele, né, a gente consegue sentir que ele tem uma certa casa ali, então ele demora um pouquinho mais para reagir, não é como num carro novo. Agora, isso é uma peça de desgaste, né, isso é um item de desgaste, então não era de se esperar que seria diferente. Porque no conjunto, ó, até de suspensão, quando a gente passa em algum buraco, até intencionalmente, a gente percebe que o carro está muito preservado, e tem muito ainda para entregar. A manutenção preventiva aqui da troca de amortecedores, ela é realmente algo que é para não deixar chegar no limite, porque a gente ainda tem bastante capacidade para esse carro aqui nos oferecer. E como a gente está dirigindo a versão mais completa desse Onix, a gente tem equipamentos que são bem interessantes. Primeiro, o
os faróis aqui que são automáticos, a gente tem também o próprio controle de cruzeiro, e aí a gente então vai pré-definir uma velocidade, né? Pode tirar aqui a perna do acelerador, que o carro vai manter a aceleração constante até o momento, né, em que você vai intervir de novo e vai colocar o seu pé no acelerador ou no freio, enfim. Mas o fato é que todas as assistências do carro, com controle de cruzeiro, limitador de velocidade, o sistema dos vidros elétricos com um toque, e todo esse conforto, todo esse conjunto de equipamentos de uma versão sofisticada, né, ele está presente. E inclusive com algo que hoje é muito cobiçado nos carros, carregador de celular por indução. O Onix foi um dos primeiros carros a nos trazer esse equipamento. Então a gente tem que pensar que esse é um carro de 2020 e que lá em 2020 ele já podia ter essa possibilidade. Ó. E olha o vigor desse motor 1.0 aqui. Nossa, ele acelera muito, muito. Continua assim com uma disposição que eu já dirigi vários Onix novos, né, com carros novos, com esse motor 1.0 turbo, e eu não consigo perceber aqui perda de rendimento do motor. Ele continua com muito desempenho e com o principal que esse carro aqui oferece, que é o fato de ser um carro muito econômico. Em percursos urbanos aqui, mesclado, né, porque o dono usa um pouco na estrada para vir trabalhar e usa um pouco aqui dentro da cidade. Ele está fazendo 15,6 km com litro. Então eu diria 50%, 50%, né? Média cidade, estrada, 15,6 km com litro. Se você for viajar com esse carro em velocidades ali dos 80, 90 km por hora até 100, ele vai chegar a 17, 18, sei lá, até 20 km com litro, talvez a gente possa conseguir extrair desse carro. Se viajar no 120, pelo menos 16 km com litro ele vai fazer. O difícil é manter dentro desse carro velocidades mais baixas, porque como ele acelera muito, a gente não percebe a velocidade e o carro se torna um bom companheiro. Olha, esse carro aqui, entre todos os carros que eu já dirigi, só não é o mais rodado por conta de uma Paraty da Ubra TV, uma Paraty 2003, que eu usava no meu trabalho na Ubra TV tempos atrás, e ela tinha 290 mil quilômetros. Quando a gente parou de usar. Mas esse aqui é o segundo carro mais rodado que eu posso e tenho a satisfação de experimentar. Um carro com 200 mil quilômetros e ainda bastante íntegro e bastante preservado. E a gente pode entender muito da questão da manutenção como o segredo para garantir a performance no longo prazo. E é muito isso do que a gente encontra aqui dentro desse Chevrolet Onix e também quando a gente pode dirigir e experimentar. E saber que hoje, cada vez mais, os carros não toleram nenhuma margem na manutenção. Peças, componentes, fluidos, todos eles têm que ser exatamente aqueles que estão no manual do proprietário e também os que foram desenhados pela fábrica nas especificações adequadas. Não dá mais para enjambrar uma coisa de um carro para outro. E também no óleo essa questão que é muito fundamental para a gente poder preservar um motor como esse e fazer chegar uma quilometragem dessa. Prova que esses carros andam muito e têm durabilidade é essa aqui. Agora depende de cada dono. Se tu gostou desse vídeo, então não te esquece, te inscreve aqui no canal da Eu Dirijo. Também aciona o sininho para ficar por dentro quando tem vídeo novo. E mais, acessa eudirijo.com.br, site de notícias e também classificados. Tchau e até o próximo vídeo.